Vamos fazer pegar café? Vamos pegar um cafezinho, peraí. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, mais uma vez estamos aqui conforme combinado. Obrigado por baixar a música. Estamos aqui com o secretário hoje, com o pessoal do GT. Hoje alguns não puderam vir, a Rejane, não pôde vir o Pedro, mas tem o João Pedro e o Lennon também, que acompanham todo o processo do colegiado. O secretário Vinícius Du, hoje, como a gente até combinado para a gente conversar agora, para assim, no momento. Eu acho que nós podemos combinar na última reunião de que vocês conversariam e nos apresentariam algumas questões sobre a questão do edital especificamente. E também tem as questões que o Arthur Leandro tem cobrado, pedindo posicionamento não só do MIC, mas especificamente citando o secretário Du. Então, acho que a gente poderia começar para saber se vocês se reuniram realmente, quais as observações que vocês têm sobre o processo eleitoral. A gente conversou um pouco por e-mail, né? Pois a Mileide ficou de conduzir o grupo, né, Rodrigo? Eu não sei se vocês chegaram a conversar entre vocês. Daria para vocês colocarem como é que está esse processo, como é que vocês viram o edital. Colocar um pouco de vocês sobre todo esse processo, por favor. Olha, então deixa eu começar. Arthur Leandro, aqui de Belém. O seguinte, enfim, eu disse na reunião eu, Rodrigo, Dave e Mileide, que eu estava fazendo a articulação para cotas, participação da população negra. Né? E aí disse que o que eles decidissem eu assinava junto. Enfim, a articulação para cotas e a mobilização social para cotas, vocês já perceberam também, porque faço a política aberta e faço a política falando diretamente para os interessados. Então, se tenho alguma novidade nisso daí, é que ontem teve aqui em Belém uma audiência pública da CPI que investiga a violência contra jovens negros. Né? E uma das coisas que foi dita, o que era consenso na CPI da Câmara Federal, é que é preciso que haja políticas públicas e que essas políticas públicas são ações afirmativas. Postei hoje de manhã no Twitter do Articula Minc o videozinho que está publicado no Facebook, da fala de Zélia Amador de Deus, falando de cotas, falando da necessidade de cotas e de políticas afirmativas em todos os campos. E aí a minha cobrança no Ministério é direta. Eu quero saber, o Ministério tem ou não tem políticas afirmativas, inclusive de participação e presença da população negra ou das culturas afro-brasileiras em todos os colegiados, inclusive nos colegiados de linguagens artísticas. Porque é isso que muda, é consenso na sociedade e até no legislativo, que é isso que muda a configuração racial, a configuração das relações raciais no Brasil e, principalmente, é isso que vai diminuir a violência de Estado contra a população negra, em particular contra os jovens negros. E aí eu coloco essa questão, eu já coloco logo direto essa questão no MINC, porque se o MINC vier com esse argumento de que o Conselho, o pleno do CNPC não aprovou, aí eu quero dizer para vocês que a responsabilidade ou o ônus político disso vai ser de vocês. Por quê? A direção toma ou não toma uma postura diante do racismo da sociedade. E aí isso é uma questão de governo, sim. E vocês aqui estão no governo, vocês aqui são a gestão. Essa é a única questão
que me interessa neste momento. Isso foi colocado tanto na consulta pública quanto em todos os diálogos que nós estamos tendo aqui. Grato. Então, obrigada, Leandro. Dave, alguma colocação? Não, estou na escuta aqui. Tá, vamos pensar a metodologia aqui, a gente vai discutir. Vamos ponto a ponto, vamos debater então. Posso fazer umas contribuições? Não, mas a pergunta primeira é essa, a gente discute ponto a ponto, porque assim, acho que tem que discutir o calendário, tem que discutir a metodologia, né, o processo eleitoral, proposta, e tem esses temas, como o Leandro trouxe, específicos, né, como a questão das cotas. Vamos debater um a um, ou a gente junta um bloco de questões e debate todos eles? O que vocês acham? Bom dia, David, bom dia, Leandro, bom dia, Rodrigo. Acho que podemos debater ponto a ponto, não precisamos nem fazer a leitura tão pormenorizada. Ponto 1, quem tem alguma contribuição, a gente debate. Mas caso não haja necessidade, a gente passa direto. Ok, então vamos lá. Vamos debate então sobre esse tema da escola. Bom, primeiro, Leandro, né? Que era ponto a ponto do edital. Edital. Achei que você tinha falado artigo por artigo. Ah, não. Falando de debater temas como esse que o Leandro levantou. Então, Debatemos agora especificamente isso, pode ser? Começamos por aí, ou a gente inverte, debate primeiro edital, o que vocês acham? Só para a gente acertar a metodologia, como é que seria. eu queria só deixar três ideias aqui que eu também gostaria que fossem avaliadas depois. Muito rápido, não vou consumir metade do tempo que o Leandro usou. Acho que a gente tem que debater o número de representantes do Estado, acho que um é muito pouco, e a gente tem que ver qual é a condição de alterar isso. Acho, no ponto 8.6, novo 8.6, antigo 7.6, o que a gente tinha colocado no edital lá no mandato que terminou em 2015, em 2014. A gente colocou, bem como detentores de cargos comissionados no Poder Legislativo e Judiciário, isso vocês tiraram, acho que a gente deveria rever essa questão. Professor, isso é o que eu entendi? Explica um pouco esse ponto. O que é? O ponto é o seguinte, o ponto 8.6 diz que não poderão participar do processo eleitoral os detentores de cargos comissionados na estrutura da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. Sim. Ou seja, representantes da sociedade civil e não do poder público. Na proposta original dizia também detentores de cargos comissionados nos poderes legislativo e judiciário. Saiu? Que vocês tiraram, Então acho que a gente deveria rever isso aí. Acho muito importante, do meu ponto de vista. E é a questão dos prazos. Eu acho que a gente tem que... Talvez a gente consiga largar. Calendário, né? Calendário. Tá bem, beleza. David, tem alguma questão? Não são essas questões mesmo. Exato. A gente meio que debateu um pouco para não é essas questões. Tá bom. Vamos pelo mais fácil. Essa do participação dos cargos de comissão. Eu acho que é incluindo, né? A exclusão dos funcionários em universidades judiciárias. Não tem problema em relação a isso, não é isso? Engloba esses três poderes. A administração pública mais fala engloba o executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes são a administração pública. Ficou redundante a redação anterior. Então, acho que deve tirar a administração pública e botar executivo, legislativo e judiciário. O óbvio também é filho de Deus. Ok, tranquilo. Ok? Acatado. Sem problema nenhum. Legal. Tá? A questão dos prazos. Tem uma nova proposta de prazos políticos, por favor. A gente tentou, veja bem, esticar ao máximo, né, os prazos e, inclusive, a gente já fez um alargamento aí, jogando um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente, tem uma nova proposta de calendário. É isso, Cris? Vamos apresentar uma Bom, conforme a gente conversou da outra vez, esse processo eleitoral ele foi feito fundamentado porque a gente tinha um conselho ainda empossado esse ano, em função de tantas coisas a serem discutidas, né? Então, na verdade, eu sei que ficou um pouco justo, todos nós sabemos disso, mas, na verdade, para atender algumas questões de colegiados que eram pedir processos que já estavam acontecendo, a gente acabou ajustando o calendário para compor uma
forma que em novembro a gente tem um colegiado. Então, o calendário que vocês receberam, o cronograma anterior, ele tinha uma data que começaria o processo dia 10 de julho e terminaria dia 31. Nós prorrogamos essa etapa 2 do cadastro de participantes para o dia 20 de julho. E o processo de votação começaria dia 20 de agosto. Então, nós teremos um pouco mais para trabalhar a comunicação e a distribuição dos materiais. E depois dessa reunião, a gente encaminha esse nosso cronograma para vocês. Que a gente fez, assim, a gente ficou um pouco mais de prazo, né, tentando atentar a duas questões muito importantes. Uma é a necessidade de nós termos CNPC disparado, né, a sua primeira reunião do pleno ainda esse ano. E você sabe que a gente precisa de um tempo, inclusive, para realizar essa primeira reunião. Nós queremos fazê-la em novembro, na pior das hipóteses, na primeira quinzena de dezembro. Por isso, a gente precisa fazer esse processo eleitoral nesse prazo relativamente, né, curto. Muito embora a gente tenha isso, o processo de votação nessa proposta agora só vai começar no dia 20 de agosto. Então, é um prazo, assim, eu acho, bastante razoável a gente trabalhar com uma boa divulgação, uma boa participação da divulgação. Lembrando que, na nossa proposta, que inclui as etapas estaduais, nós teremos, né, uma capacidade de articulação e mobilização na ponta, que anteriormente não estava previsto, que pode cumprir um papel fundamental. Eu acho que essa é a nossa hipótese, que esse processo de mobilização do Estado vai ser decisivo para a gente promover o alargamento da participação, né, uma ampliação efetiva da participação no processo de eleição da representação da sociedade civil, e achamos que esse tempo é um tempo, digamos assim, razoável para a gente proceder a uma boa divulgação dos estados, considerando as etapas estaduais. A gente jogou o máximo que a gente poderia, né, digamos assim, para frente, nessa nova proposta, e, inclusive, a partir das contribuições que a gente recebeu nesse período, são corretas, são legítimas. Né? Os prazos na proposta estavam muito exíguos. Nós consideramos isso, estamos apresentando uma nova proposta agora de calendário. Secretário, com licença. Tem um pouco confuso para mim a questão do calendário. Então, até o dia 20 de agosto, as pessoas poderão se inscrever para participar do processo. É isso. São duas etapas das inscrições. A primeira etapa das inscrições ocorre por plataforma digital. Sim. Ela é aberta no dia 20 de julho, tá? E vai até o dia 8 de agosto. Nós teremos um período de 10 a 14 para receber recursos e homologar as inscrições. Okay? No dia 19 de agosto, nós temos a divulgação das candidaturas homologadas. E no dia 20 até o dia 30, nós teremos um período de votação dos delegados, né, para os encontros presenciais que queremos fazer nas 27 unidades de delegação. Quem perdeu o prazo, ou quem não quiser se inscrever no meio digital, no período de 20 de julho a 8 de agosto, poderá fazer a inscrição diretamente nos encontros presenciais. Ou seja, o cara vai lá na hora, se inscreve, vai ter uma comissão que vai fazer a homologação na hora, tanto na condição de eleitor, quanto também na condição de candidato. O prejuízo que essa pessoa terá, que ela vai ter, né, digamos assim, um prazo menor para a divulgação da sua candidatura, mas vai estar colocado, digamos assim, como candidato, assim como os demais, e também como eleitor. Então, não, a gente tem atentado muito para isso. Nós não podemos fazer um processo que somente coloca a hipótese da inscrição via digital. Nós vamos ter esse processo presenciais, vai ter uma comissão organizadora no local, né, em cada um desses encontros, recebendo e homologando na hora as inscrições. Claro que a maior parte das pessoas, eu acredito, vai se inscrever por meio digital entre o dia 20 de julho e 8 de agosto.
E a nossa ideia, a partir dessa nossa reunião aqui, e a partir do fechamento da nossa consulta, que agora no dia 2, a gente começa um processo intensivo de mobilização e divulgação desse calendário, que obviamente nós não fizemos porque estamos debatendo a proposta que está sendo apresentada. Entendeu? Certo. Você só não mencionou, acho que por esquecimento, a possibilidade do sujeito se inscrever pelo correio também. Sim, cara, sem dúvida. Tá. E aí os encontros presenciais e as eleições deverão ocorrer nesse período entre 20 e 30 de agosto. As eleições serão durante os encontros. Isso. Exatamente. Eu tenho uma questão em relação a esses encontros presenciais. Leandro, só, a gente vai, depois a gente entra no debate da porta, tá? Tá bom. Não. Vamos lá. Ah, tá bom. Pode falar. Pode falar. Peraí, que eu tinha de... Oi. Tá, não, é que eu tinha fechado o microfone e me atrapalhei aqui. Os encontros presenciais vão ser aonde? Nas capitais? Talvez funcione. Eu estou dizendo já nas capitais, porque eu vi ou eu li em algum lugar já que esses encontros aconteceriam nas capitais. A minha questão é, eu vou usar o estado do Pará como referência. Daqui para Santarém é 1 hora de voo ou 5 dias de barco, 3 dias de barco. 5 dias de barco para subir, 3 dias de barco para descer. Daqui para Marabá são 10 horas de viagem de estrada. Todas essas cidades elas são no estado do Pará. Aí, se tu fazes esse negócio em Marabá, o povo da capital não vai, o povo de Santarém não vai. O oeste não vai e a zona metropolitana de Belém e o nordeste do Grão-Pará também não vai. Se tu fazes em Altamira, muito provavelmente o povo de Marabá não vai, o povo de Belém não vai, o povo de Santarém não vai. Se tu fazes em Oriximiná, muito provavelmente o pessoal de Tucuruí não vai. Como é que nós vamos resolver? Como é que se resolve a participação ou a ampliação de oportunidade de participação da população, dos fazedores de cultura do interior do estado do Pará? E aí eu estou te fazendo a pergunta muito especificamente da realidade que eu vivo aqui, né? E num campo mais ampliado, eu pergunto como é que nós vamos mobilizar ou como é que nós vamos promover a participação de comunidades tradicionais quilombolas, cuja maioria, e aí eu posso falar do que eu conheço, que é do estado do Pará, sequer tem energia elétrica, quanto mais acesso à informação. Como é que a gente faz essas pessoas terem acesso, poderem participar, poderem concorrer em pé de igualdade com os fazedores de cultura da capital, cuja grande maioria está vinculado a uma indústria cultural ou a um mercado da cultura, né? E como é que a gente faz essa identidade cultural participar com essas regras de inscrição? Vou fechar o microfone de novo. Bom, totalmente de acordo contigo, tá? E aí eu coloco, como resolver esse problema? Temos que pensar. Nossa sugestão, tá? Nós fazermos na sexta-feira agora, nós aqui, fazemos uma reunião, assim como estamos fazendo com vocês, à distância, com os presidentes dos conselhos estaduais, tá? Todos os estados que tiverem conselho, temos que ver os estados que não têm conselho, como é que a gente procede de diálogo com a sociedade civil. Mas a nossa ideia é a seguinte: aonde tiver conselho, debater com os conselhos estaduais como equacionar essa questão. Se lá no Pará tem conselho estadual, né? Tem um conselho indicado pelo vice-rei Paulo Chaves, secretário de Cultura do governo Jatene, Tucanistão, que não dialoga com a sociedade. Tá bem. Bom, mas enfim, lá no Rio Grande do Sul, nós temos conselho, é legítimo, eleito pela sociedade. Bom, nós vamos fazer o diálogo lá com o presidente do conselho. Se ele achar que é melhor fazer um encontro em Uruguaiana, que
a 500 quilômetros de Porto Alegre, e não em Porto Alegre, vão fazer em Uruguaiana. Os prejuízos à participação e envolvimento têm que ser medidos pela sociedade civil. Bom, tendo a achar que ele não vai propor isso. Ele vai propor ou em Porto Alegre ou em uma cidade de entorno. E o que nós sugerimos, se isso for possível? Nós estamos mobilizando uma estrutura que não estava prevista, que é uma determinação, né, do ministro de fazer um processo mais abrangente possível, e nós estamos mobilizando uma estrutura do Ministério para organizar os encontros universitários. Mas não teríamos condições de fazer mais do que um encontro nos estados, até por quanto tempo. No entanto, se os conselhos, né, junto com secretarias municipais, secretarias estaduais, junto com organizações da sociedade civil, tiverem condições, por exemplo, de organizar encontros simultâneos e a gente conseguir garantir condições mínimas de aferição, né, de lisura no processo, de garantir que o processo se dê dentro de parâmetros mínimos, digamos assim, de aceitabilidade, em termos de legitimação e também em termos de validação do processo, nós podemos fazer encontros simultâneos que se comuniquem com esse encontro central e possam, inclusive, recolher contribuições e até mesmo as inscrições e os votos, digamos assim, que pode ser feito nesses encontros descentralizados. É uma sugestão. Ou seja, então a gente pode fazer, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Conselho Estadual organiza mais 2, 3, 4, seja lá quantos for, encontros simultâneos. Essa comissão organizadora local verifica as formas de receber as inscrições por meio digital, com todos os critérios que nós estamos estabelecendo para o recolhimento das inscrições de candidatos ou de votantes, e recebe, né, o voto desses encontros descentralizados. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tem alguma outra proposição? Eu acho que aí vai ter que discutir cada caso. Aí, por exemplo, no Pará, né, que é um estado absolutamente complexo, conheço bastante, já tive aí em Santarém, sei que tem dificuldade. Não é uma dificuldade de agora, né? Todos os processos de participação e de mobilização social no Pará têm esse problema. Eu me lembro que eu acompanhei já, inclusive, eleições sindicais, eleições de TCE no Pará, que tinha um problema concreto, que as urnas tinham que vir de barco, demorando 3 dias para chegar. Bom, então, né? É um problema de agora. Qual é a solução? Podemos fazer, por exemplo, um encontro em Belém, ou em alguma cidade em torno, na Lindeus, no Alfor, faz um em Marabá, faz um outro em Santarém. A gente garante critérios, a gente pode ver isso aqui, quais são os critérios para garantir que esse processo seja transparente, tenha lisura, e as pessoas mandam desse encontro descentralizado os seus votos, os seus inscritos para o processo geral e a computar. É uma possibilidade. Que tal? Acho. Opa! Consegui. Gente, eu demoro um pouco para responder, porque o processo para liberar o microfone aqui é meio lento. Mas, enfim, gosto da proposta. Se a gente puder descentralizar, se a gente puder fazer esses encontros simultâneos, pelo menos nas 3 grandes cidades paraenses, ou seja, Belém, a zona metropolitana de Belém, pode ser em qualquer uma das cidades, ou Santarém, ou no entorno de Santarém, e Marabá, ou no entorno de Marabá, eu acho que é se não é uma solução que vai acabar com o problema, pelo menos a gente dá uma oportunidade maior dos fazedores de cultura do Sudeste e do Oeste participarem do processo. Estou de acordo. Vamos ver como é que a gente caminha. E aí a gente vai ter que, eu sugiro, mais estados, nos outros estados também, isso vai valer para todos os estados, né? Nós temos que pensar numa redação para compor o documento que dê conta dos critérios para esses encontros simultâneos, e aí tem que ser simultâneo, né? Tem que ser na mesma hora que acontece o central, porque vai ter que ter uma comissão de verificação. Aí pode ser por telefone, alguns lugares a gente pode montar, como a gente está fazendo aqui agora, né? Uma transmissão via internet, e aí, né, organiza, mas nós vamos ter que estabelecer claramente os critérios
né? O sujeito, a gente sabia que tem efetivamente pessoas, aí tem que ver registro, né, da atividade, mandar foto, onde der para conectar por internet faz a condição, porque também é aquilo, né? A gente tem que pensar, acreditamos que não vai ter muito caso, mas vai que algum sujeito resolva inventar um encontro, recolher a assinatura na sua casa, no seu bairro, não sei aonde, e dizer que teve uma comportabilidade que não aconteceu. Bom, é uma questão que vê como é que evita esse tipo de caso. Uma outra coisa importante, nos estados que tem conselho legítimo, eleito e tudo mais, a responsabilidade pelos descentralizados é do conselho. Porém, e onde não tem conselho legítimo, eleito, validado pela sociedade? Quem é o organizador local? É uma questão que tem que resolver. Rodrigo, se levantou a mão aí. Ficou uma dúvida que é o seguinte, porque no próprio edital, no item 10.3, a eleição será realizada na plataforma digital durante os encontros presenciais. Aí a minha dúvida é, só pode participar do processo eleitoral, que é na plataforma digital, as pessoas que estiverem presentes no encontro presencial, porque se a eleição ocorrer para e passo ao encontro, mas qualquer um inscrito que não tenha conseguido ir ao encontro participar, já diminui um pouco esse impacto das distâncias. Eu sei que essa questão da internet nunca agrada o Leandro, porque ele fala que, e com razão, que há dificuldade de conexão em vários lugares na Amazônia. Mas, de alguma forma, se a pessoa puder participar da eleição na plataforma digital, mesmo não estando presente no encontro presencial, isso ajuda a dirimir esses problemas de viagem, de distância. Não, é isso aí, Rodrigo. Vai ser, a pessoa vai poder votar no encontro presencial e também vai poder votar de onde estiver. Na sua casa, se não puder ter ido ao encontro. Exato. O que não vai poder é o seguinte: eu não me inscrevi de 20 de julho a 8 de agosto. Tá? Eu só quero votar de 20 a 30 de agosto. Aí eu tenho que ir no encontro presencial. Porque vai ser a única forma de inscrição que ainda vai estar aberta, não é isso? Exatamente. Isso. Agora, se eu me inscrevi no dia 20 a 30 de agosto, tá? E não quiser ir no encontro presencial, eu posso votar na minha casa. Sim. Entendeu? Então, na hipótese lá do Leandro, o sujeito lá da região mais remota, ele consegue se inscrever pelo correio, de alguma forma, naquele período dado lá, e aí, na data do encontro, ele não tem condição de ir a Belém ou a Marabá, ou qualquer lugar que haja um encontro, então ele pode arrumar lá na house e votar lá, acompanhar e votar. Exato. Ou mandar pelo correio o voto. Eu acho que também vai pelo correio. Pode votar pelo correio e voto também? Pode. Vai demorar, vai impactar depois na apuração, mas enfim, vai ter. Não, mas não garante. Então, beleza. Então não tem problema. Não, estava previsto a votação pelo correio. Nossa intenção é ampliar ao máximo. Se a gente puder fazer para ampliar ao máximo, sendo viável, factível, a gente vai fazer. Então, acho que tem que ficar mais claro isso no edital. Que a pessoa poderá, durante a votação, votar, mesmo não estando nos encontros, pela opção de correio ou internet. Ok. Beleza. Está lá nos itens, mas está confusa a coisa de inscrição e eleição. Entendeu? Só para ficar mais claro que a eleição também poderá, enfim. Tá, aí eu faço vamos para a questão. Por exemplo, no Pará, Leandro, quem organiza o encontro descentralizado? Porque tem que ter responsáveis, né? Olha, Vamos responder depois. mano, o seguinte, Regional Norte do MINC, Regional Norte do MINC articular a sociedade para fazer, não tem no Pará, ou vai desse jeito aí. A regional sabe quais são as secretarias municipais parceiras e onde tem conselho de cultura que a gente pode articular, mas se deixar na mão da Secretaria de Cultura, eu não acredito. Pode ser uma possibilidade, que é só o problema do Pará. É isso aí vai conseguir agora. E outros estados que não tem nem conselho e nem representação do MINC. É um problema. Deixa eu ver como é que a gente. Vocês três, por exemplo, se quiserem ir para o Acre,
organizar encontros descentralizados nesse dia. E algum dia a gente pode, inclusive, viabilizar, né? Somos membros do GT eleitoral. Mas no Acre tem representação. Não, os lá que eu citou Não, aqui, mas eu... Amapá, qualquer lugar que organizar encontros descentralizados, eu estou falando isso porque você tem que ter pessoas responsáveis. Vamos lá. No Amapá tem conselho. E o seguinte, eu penso que tem que ser alguém do lugar. Porque a pessoa lá, quem está atuando lá no estado, quem está atuando lá no município, é que sabe como articular. Porque, tudo bem, eu posso ir para o Amapá porque eu atuei no Amapá um tempão, eu conheço as pessoas lá, sei quem chamar, etc e tal. Mas eu não saberia a mesma coisa no Acre. Ou talvez tivesse uma ação limitada às culturas afro-brasileiras em Rondônia. Quem está lá é que é o parceiro. É essas pessoas que vocês têm que procurar. Bom, não, mas assim, eu estou fazendo essa provocação aqui, mas a questão concreta é o seguinte. A gente vai fazer esse mapeamento. Mas onde a gente não tiver representação do MINC, onde não tiver conselho estadual legítimo, ou não tiver conselho, simplesmente, vamos ter que verificar, né, assim, como é que, digamos assim, não prejudica esses estados da possibilidade de eles organizarem esses encontros centralizados. Posso dar uma sugestão, Vô? Só um minuto. Eu penso o seguinte, nós temos aí, vocês têm aí o cadastro das pessoas que participaram da nossa gestão no CNPC, tanto de colegiado quanto no conselhão. Essas pessoas podem ser acionadas para fazer essa articulação com o MINC nos seus lugares. E aí vai diminuir bastante o número de lugares onde a gente não vai ter ninguém para articular, né? Aí, diante dessa, digamos assim, depois de fazer esse levantamento de onde tem conselheiro, quais são os estados que têm conselheiro, em quais áreas, eu acho que a gente pode fazer um planejamento estratégico para que essa ação, para que esse processo chegue na maioria da população e dos fazedores de cultura. Só para nivelar, secretário, nós três aqui não fazemos parte dessa comissão, só para ficar claro para o senhor. Nós estamos só agora, nesse momento, discutindo, mas é a lei, porque senão a gente fica inelegível. Sim. Claro, provavelmente é importante dizer isso, né? Quem organizar. Eu acho que assim, vamos dar por onde a gente conseguiu avançar. Vamos tentar articular encontros simultâneos, né? No caso, por exemplo, do Pará, assim como em outros estados, nós faremos um encontro na região metropolitana, não necessariamente em Belém, né? E iremos uma comissão, irá uma equipe do Ministério da Cultura para o Pará para organizar esse encontro. A regional do Rio, por exemplo, pode se deslocar para Santarém, para Marabá e fazer garantir que haja um encontro nesses lugares, né? Temos que estabelecer alguns critérios, nós vamos, de hoje aqui até amanhã ou depois, elaborar um artigo para incluir no regimento, onde a gente fale sobre essa possibilidade de encontros simultâneos e descentralizados, e aí a gente apresenta isso para vocês logo na sequência para a gente validar. Mas eu acho que isso daí é aquilo. Se o Estado tiver capacidade de organizar 50 encontros centralizados, pode. Né? Se tiver condições de organizar só um, organiza só um. Eu acho que fica bem assim. E claro, quem for da sociedade civil responsável pela organização dos encontros não é elegível, né? Não fica inelegível. Ok? Porque, obviamente, senão, né, eu quero me eleger, eu vou lá e organizo na minha casa e tá, né? Então, quem fica responsável pela sociedade civil por organizar esse encontro centralizado não pode se eleger. Bom, acho só que assim, o MINC, na figura da Comissão Organizadora Nacional, pode aproveitar essa ideia que o Leandro colocou, de entrar em contato com aqueles que se inscreveram no processo anterior e buscar interessados em todos os estados, caso haja necessidade ou viabilidade. Esse problema de regiões de interior tem em todos os estados, né? Estava conversando outro dia com a menina aqui de Angra dos Reis, que tinha interesse em participar do setorial de Arquibrado, né? Provavelmente vai ser na capital. Isso é um problema geral. Agora, acho que o MINC pode, a Comissão Organizadora pode buscar interessados, parceiros, tanto funcionários quanto pessoas físicas, para tentar viabilizar esses encontros. Quanto mais encontro, melhor. vamos fazer a seleção.
E é aquilo, nós vamos ter dia 20 a 30, lembrando isso, né? São 10 dias, e nesses 10 dias nós vamos distribuir por dia dos estados. De forma grupal, obviamente, né, de alguma maneira. Eventualmente, em 10 dias, certamente nós teremos alguns dias desses, alguns estados simultaneamente acontecendo, não muitos, né? E aí, nesses dias, nas cidades interessadas, nós podemos realizar os encontros desses candidatos. Então tá, vamos fazer uma redação e a gente manda para vocês na sequência. Bom, outro ponto, número de representantes. Bom, vamos lá. Muito concretamente, pessoal, há um processo que a gente precisa ter, obviamente, clareza, né, assim, que é, digamos assim, a necessidade, né, de viabilizar um processo. Um processo mais abrangente. Nossa disposição é fazer com que o máximo de pessoas participem desse processo e que também, né, nós consigamos garantir o máximo de transparência, de legitimidade para os novos colegiados e para o próprio pleno do CNPC. Então, nossa ideia é ampliar ao máximo. No entanto, como nós estamos buscando dar uma solução para a participação e a mobilização nos estados, realizando esses 27, é isso, organizar o Ministério vai fazer 27 encontros nos estados. Né? E essa estrutura, inclusive, né, para a organização desses eventos, não será dos governos municipais e dos governos estaduais, será do próprio Ministério. Será um evento do MINC nos estados. Isso dificulta, por vários motivos, não só financeiro, mas vários motivos, inclusive até a própria preparação dos fóruns nacionais inviabiliza a gente fazer uma eleição, como estava previsto, de 3 representantes por colegiado em cada um dos estados. A possibilidade de nós mantermos esse padrão de representação seria abrir mão dos encontros estaduais, que eu acho que seria muito mais prejudicial à representatividade e à legitimidade do processo. Porém, é verdade que essa representação mais limitada pode ter desdobramentos, né, negativos em alguns estados, em alguns colegiados, sem dúvida alguma. Apareceu, durante esse processo, uma proposta, que nós queremos colocar aqui a consideração, que eu acho particularmente razoável. Eu acho que pode chegar a um acordo em relação a esse tema, que seria a ideia da gente estabelecer um critério de proporcionalidade. E o que seria isso? A princípio, em qualquer estado, em qualquer um dos colegiados, elege uma pessoa. É o mínimo, é o piso. Se tiver 2 pessoas no determinado colegiado votando num estado, vai eleger uma pessoa. Ok? Ok. Sugestão é que estabeleçamos um critério de proporcionalidade do tipo: caso num estado, num determinado colegiado, se chega a um número superior a 30 pessoas, elege-se o segundo. E se passar de 100, elege-se o terceiro. Eu acho bastante razoável. Isso, de uma certa maneira, premia, né, no bom sentido, os estados se mobilizarem mais, os colegiados se mobilizarem mais. É um estímulo ao aumento da participação, né? Nos gera um problema, com certeza, porque nos faz ter uma imprevisibilidade em relação ao que será o Fórum Nacional, mas nós estamos dispostos a assumir esse ônus se essa proposta, né, digamos assim, ela estabelecer uma base de acordo para que a gente possa ter um processo, como eu disse. A nossa pretensão é criar o máximo, é fazer com que seja mais representativo possível. Nós estamos buscando de uma maneira. Eu acho que essa proposta que surgiu, inclusive surgiu de pessoas da sociedade civil, né, eu acho que é bastante razoável, bastante interessante e evita também distorções, porque eu acho também que é injusto que um estado onde mobiliza 3 no colegiado elege 1 ou elege 3, e no outro que vai 300 também elege 1 ou elege 3. Não, independente se é 1 ou se é 3, essa proporção, essa distribuição idêntica, ela é distorcida, ela cria uma distorção no processo. Então, acho que gerar esse processo de critério proporcional
me parece muito razoável, que inclusive pode ser um grande estímulo para a mobilização. Bom, se todos os estados chegarem lá e tiver mais de 100 cada um, nós vamos ter um problema, muito sério, mas eu considero um bom problema. Nós teremos um processo mais amplo de eleição de um Conselho Nacional que se tem notícia. Sinceramente, toda esse plenário. Estou falando para nós. Sandinho, quer falar sobre isso? Até porque eu sei que é um entusiasta dessa ideia. Não, estou totalmente de acordo. Eu acho que essa é uma proposta que avança justamente isso, quer dizer, na possibilidade de a gente ter esse estímulo aí à participação e, ao mesmo tempo, reconhecer aqueles segmentos, naquelas regiões onde se mobilizarem mais. Eu acho que isso também vai ser um critério que, além de estimular a participação, ele vai permitir também um pouco um mapeamento, né, de aonde, quer dizer, cada segmento da cultura, seja artístico, seja identitário, depois aonde ele tem um maior poder também de articulação, de mobilização. Acho que isso, sendo colocado, inclusive, como dentro do processo, seja de abertura de inscrições na plataforma digital, seja no momento da participação no colegiado, né, nas reuniões presenciais, nos encontros presenciais do Estado, sabendo que esse critério vai existir, ele também é mais um elemento que soma, né, ao processo de mobilização por cada segmento. Então, acredito que essa é uma proposta que, enfim, cria um fator novo nesse processo, inclusive diferente dos processos anteriores, aonde, quer dizer, o aumento da participação, né, quer dizer, o incremento da mobilização por cada segmento vai ser também um elemento considerado, né, na hora da formação do Fórum Nacional, e acho que essa é uma proposta bastante positiva. Oi, olha, o negócio é o seguinte. A minha pergunta é, por que vocês não pensaram isso antes? Por que vocês me estressaram tanto nesses tempos? Gente, pelo amor de Deus, isso afeta a minha saúde. Tá? Isso afeta a minha saúde. Acho a proposta ótima. Acho a proposta ótima. É isso mesmo que a gente quer. Deixa a mobilização com a gente. Acho a proposta muito boa, assim. A gente não apresentou antes porque a gente constrói as coisas de maneira democrática e está dentro do diálogo. Isso é diálogo, a gente está pensando agora, entendeu? Tá ótimo. Nós não tivemos a capacidade de convocação inicial dessa proposta, mas ela surgiu, a gente está incorporando. Agora, eu queria fazer uma outra Deixa eu colocação. fazer uma sugestão que já emenda aqui uma questão que é muito cara a Leandro, que é o tema da esporte. Bom, esse que vos fala, Leandro, tem foto desde 1997, né? Então, aqui, como você pode ver, no arco descendente. Então, assim, não Tu tem achas que eu te cobro por causa de quê? Não tem polêmica aqui na mesa, não tem polêmica aqui na mesa sobre isso. O problema é que houve, o relato que você teve uma discussão no plenário do CNPC e a proposta foi rejeitada. Mas, com essa proposta da proporcionalidade, aí eu acho absolutamente razoável que a gente estabeleça, sim, critérios de cota. Com hierarquia. Ou seja, elegeu um colegiado de música no Estado, tá? Um homem branco, tá? Para mim, o critério tem que ser que o segundo seja uma mulher, né? Vai ter que ter paridade de gênero. E o segundo critério a ser observado é o critério étnico-racial. Eu acho que é a proposição possível nesse cenário, inclusive considerando a ideia da proporcionalidade. Ou seja, você, né, saber que se a primeira pessoa eleita for uma mulher negra, ok, o segundo pode ser um homem branco, tá? Mas o contrário, né, a gente tenta garantir, até para a gente não ter, né, um problema de sobre-representação masculina nos fóruns nacionais. Acho que Só uma questão. Enfim, o critério de cotas ele tem que ser inclusivo e não includente e não excludente. Então, se o primeiro é uma mulher negra, o segundo, ela passou pelo, digamos assim, ela venceu a exclusão com o mérito. A segunda é cota independente de quem seja eleito
quem seja eleito com maior quantidade de votos. Eu não sei te explicar isso estatisticamente, mas aí na UNB tem um professor, eu sou ruim de nome, eu estou com a imagem dele, mas eu não sei se é o José Ribeiro, mas é ele que trata de cotas. E vocês estão aí em Brasília. Vocês podiam pedir para ele uma orientação de como fazer isso e fica melhor. A sugestão que ele der, garanto que vai ser a melhor para aplicar. Mas ele é melhor do que eu. Ele entende da estatística, ele sabe explicar na proporcionalidade lá o que é e o que não é. Inclusive, aonde tem várias cotas. Cota de gênero, cota racial, cota social, porque foi ele que pensou as cotas nas universidades. Ou o grupo dele, né? Ele está nesse grupo que discute as cotas nas universidades. Sugiro que façam com ele. Tá bem, vamos fazer o seguinte. Não, mas a gente tem um acordo de que tentamos então, introduzir o tema, né, da afirmação, tanto de gênero quanto racial, a partir dessa ideia da proporcionalidade. Ok? Aí temos que ver exatamente quais critérios a gente obedecer, que realmente eu não saberia o que dizer. Essa é uma proposta que, vou ser sincero, ninguém aqui eu tinha comentado, estou lançando daqui agora o debate, tá? Não tinha apresentado essa proposta aqui internamente, estou colocando ela aqui agora. Mais uma vez, me parece que temos acordo em relação ao tema da propriedade. Aí sim, eu acho que viabiliza e acho necessário que a gente estabeleça um critério para que a gente não tenha uma sobreposição, né, de representação branca, masculina, né, e eu acho que a gente vai ter que equilibrar. Então, mas aí eu acho que como fazer, a gente pode depois, com mais calma, apresentar a proposta para discutir aqui. O Rodrigo tinha levantado a mão antes. Pois é, eu ia tratar sobre outro assunto, mas, enfim, eu vou tentar esgotar os dois, tá? Já que a gente pulou para a cota, eu vou começar com a cota. Eu tinha lançado uma outra proposta, que até as pessoas tinham achado interessante e tal, eu não sei se a Cris estava na reunião, porque a gente está fazendo uma reunião com novos elementos, aí fica mais complicado. Achava eu, naquele momento, mesmo sendo um, ou mesmo sendo três, difícil estabelecer um critério de cota pelo universo reduzido. Então, a proposta que eu tinha lançado era o seguinte: no segundo momento, dos fóruns nacionais, no momento em que nós vamos contar aí com um universo de cerca de 40 pessoas, mas sei lá, nós temos um por estado 27, mas um tanto dos que já estão eleitos hoje, já fazem parte do projeto, digamos que seja de 40 a 50 pessoas, né? 47 talvez. No caso de arquivo seriam 47 pessoas, idealmente. Então, nessas 47 pessoas, haverá uma eleição para eleger 15 titulares, um conselheiro e um suplente. Então, nessa eleição, dentro dos colegiados, que nós teremos um universo já conhecido, a partir daí fazer uma questão de cotas para a montagem dos futuros colegiados. Então, aí eu não fiz a redação, acho que vocês aqui são mais indicados para fazer a redação, mas na eleição dos fóruns nacionais para a montagem do novo colegiado, a eleição escolher prioritariamente tantos negros, tantas mulheres, estabelecer critérios para essa eleição, que é uma eleição mais controlada, mais fácil da gente lidar. Acho que esse critério não exclui a proposta que o secretário apresentou agora, elas se complementam, não vejo problema nenhum. E acho que a gente, com isso, amarra os finalmente. Né? É lógico que um determinado colegiado, um determinado setor, só tem eleito homens brancos, só terá homens brancos no colegiado. Isso não há como, não dá para fugir disso. Agora, nesse universo das pessoas que participaram do Fórum Nacional, nos colegiados em que haja mulheres, descendentes, enfim, aí indígenas, podemos estabelecer uma série de regulações. A gente pode estabelecer um critério de cota que, preferencialmente, serão eleitos primeiro fulano, depois uma mulher, depois não sei o quê, depois critérios éticos, critérios de gênero. Acho que dá para amarrar bastante e garantir a participação final dessas pessoas, desses grupos subrepresentados. Isso é uma coisa. A outra coisa
Acho que a proposta é proporcional, né? 1, 30 e 100, é isso? Acho ótimo. Muito boa. Eu só queria deixar uma dúvida, uma coisa para ser avaliada por vocês, por nós. Eu tenho certeza, eu conheço o meu povo, eu sei que determinados estados têm menor capacidade de mobilização, menor grau de participação do que outros. Então, eu sei, tenho quase certeza, que determinados estados não apresentarão pessoas para participar do processo no setor de arquivo. Então, eu queria que a gente avaliasse o seguinte: no final das contas, digamos que eleja-se um por Estado, o arquivo não vai eleger um por Estado, vai eleger menos, vai eleger, sei lá, 15, 16, 17, não vai eleger 27. É uma suposição. E, ao mesmo tempo, alguns estados terão uma mobilização, especialmente o Rio de Janeiro, alguns estados do Bahia, do Nordeste, enfim. Então, eu queria pensar se a gente não poderia fazer uma compensação disso. No caso, determinado setor não tem apresentado candidatos em todos os estados, a gente concede mais vagas para estados que têm se mobilizado mais. Uma dúvida. Mas assim, ó, eu acho que isso vai resolver a questão da proporcionalidade, porque na boa, cá entre nós, por estado, por setorial, ter mais de 100 pessoas, se isso acontecer, não digo, porra, vai ser. Aí, meu. Exatamente. Então, poder ter. Eu não sei por que da vida desse negócio, mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai ser difícil, por exemplo, no caso de aqui, Rio de Janeiro, ok, vai ser mobilizado. Ter mais de 100 pessoas, ou mais de 100 pessoas, né? E se tiver 100, vai ter 3. Já vai ter essa compensação, digamos assim, né? Que, por exemplo, ok, vamos supor que eleja 15 estados, mas alguns estados, 3, 2, né? Então, na realidade, provavelmente vai chegar perto ali dos 27, né? Contando que alguns estados vão eleger mais do que um. Eu acho que fica complicado a gente fazer essa compensação, porque na primeira é difícil estabelecer um critério. E depois você pode criticar outros. Só uma coisa, Rodrigo, me dá aí a cadeia produtiva dos arquivos que eu arrumo arquivista preto em tudo quanto é estado. Acho ótimo. Te garanto pelo menos 30. Pelo menos 30 para eleger 2. Ótimo. Mas eu quero que você faça isso com design também, com patrimônio, com todas as áreas. Então, me manda a cadeia produtiva. Eu não sei a cadeia produtiva de alguns colegiados. Eu só sei aqueles que eu atuo. Os outros eu não sei, não. Me manda a cadeia produtiva que eu faça a mobilização. Aliás, nós temos uma articulação nacional de fazedores de cultura negros, porque mesmo sem cota, nós íamos fazer mobilização para invadir os colegiados. Aliás, nós vamos. Né? Então, me dá a cadeia produtiva que eu coloco. Esses que eu não sei como é que funciona também, eu não tenho como articular. Mas nos que a gente tem articulados, eles já estão se articulando para enviar um candidato por estado em todos os colegiados. Acho ótimo, Leandro. Eu só quero te dizer uma coisa. Você falou isso, você lembrou de uma dúvida que eu tinha. Essa sua pergunta de cadeia produtiva, você está pensando em critérios para candidatura. Eu posso te dizer vários elementos da cadeia produtiva de arquivo, mas quem vai estabelecer critérios para a candidatura, no meu entendimento, é a comissão eleitoral que ainda vai ser formada. Aí, pois é. Então, que eu vou redirigir a pergunta. Alô, SAI, MINC, CNPC, secretarias, o GT que está reunido aí. Gente, nós precisamos dessa informação. Quem pode concorrer e quem pode votar em cada um dos colegiados. Eu preciso da cadeia produtiva de todos os colegiados para poder fazer a mobilização dos fazedores de cultura negros. Uma dúvida muito pertinente. Os critérios têm que ficar claros o quanto antes, né? Então, assim, no meu entendimento, quem vai estabelecer esses critérios são as comissões eleitorais setoriais. São quem entende de cada setor e vai estar dizendo, esse setor pode fulano, não pode Beltrano. Isso tem que ser feito imediatamente. Um outro detalhe, para participar dessa comissão, o sujeito é inelegível.
E aí, o nosso colegiado de culturas afro-brasileiras está na primeira gestão. Portanto, imagino que todos os conselheiros são candidatos. Então, se a gente não tem como deslocar um para ser membro da comissão setorial, eu sugiro que este membro da sociedade civil seja requisitado para o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, da CEPIR. E, aliás, proponho também que venha dessa representação social no Conselho de Promoção da Igualdade Racial, da CEPIR, a pessoa que vai avaliar quem concorre e quem não concorre por cotas raciais. Bom, aí ficou um problema também, que é isso. Bom, é difícil a gente garantir que a comissão esteja em todos os estados, é muito difícil. Não tem como não ser um simples critério de autodeclaração. Não tem, né? Bom, em relação à votação, o critério é o seguinte. Agora, Só um minuto, Vu. Para nós é importante, porque, inclusive, se discute no Conselho de Promoção da Igualdade Racial as questões da fraude na autodeclaração e as fraudes por interesses pessoais. Então, penso que, para ser um processo sério, que a gente envolva a CEPI nessa questão das cotas, tanto a CEPI quanto a Fundação Palmares, que é da estrutura do MINC, tá? Mas que deixe especialistas a tratarem do assunto, e não única e exclusivamente um critério, alguém que não tem nenhum debate racial decidir quem é que vai concorrer por cotas. Mas aí, galera, eu não consigo fazer com que a Palmares, nossa equipe, seja presente nos 27 encontros e nos encontros descentralizados que a gente acabou de aprovar aqui. Pelo menos eles podem dar um tutorial para vocês terem uma ideia de quem é e quem não é. Esse problema da declaração não sai com problema de origem, digamos assim, toda a política de fora. Não tem uma resposta definitiva sobre como resolver. É controverso, sabe muito bem disso, né? Porque, por exemplo, né, eu mesmo, minha família, minha irmã tem a pele bastante clara. Se ela quiser ser cotista, por exemplo, quem vai, na hora lá, por exemplo, né, quem é que vai aferir se é ou não é? Vai avaliar a declaração. Não tem como. Entendeu? Então é um problema. Só uma consideração que eu acho que isso tem a ver com a questão da proporcionalidade e tem a ver com a questão do controle social em relação a vários tipos de situações, inclusive essa. Quem reconhece quem, né, e quem também, de certa forma, legitima uma indicação ou uma declaração social ou de cota e tal. Que é o seguinte, a gente definiu aqui critério de proporcionalidade, vamos dizer assim, de teto, né? Mas a gente não está trabalhando, por exemplo, a questão de piso. Eu acho que por exemplo, você ter... Porque se você não tem piso, significa dizer que se tem uma pessoa daquele segmento que diz, olha, eu sou o representante e eu vou me eleger para o Fórum Nacional, e em tese isso pode acontecer pelo regimento aqui. Eu acho que a gente deveria ter, pelo menos, que sejam, sei lá, 2 pessoas, 3 pessoas. Por quê? Porque você tem uma instância que valida, que reconhece aquele representante. Normalmente você tem ali um conjunto que diz assim, não, esse cara aqui, ou essa mulher, vai nos representar a esse segmento. Porque o cara está também. Parece, perfeito. E aí, Rodrigo, presta atenção aqui no que você falou. E aí tem o problema seguinte, ó. Você me falou que talvez, né, no seu setorial, nem todos os estados estejam representados. Ok. Vamos supor que, vou chutar aqui, no Piauí, não tem ninguém de sessão de arquivo, tá? Só que tem um monte de gente no teatro que não vai conseguir ser eleito. Aí o cara simplesmente chega lá, olha a situação, não tem ninguém de arquivo e não vai dar parte, todo arquivo também. Né? E aí você elege uma pessoa só se autodeclarando representante. Eu acho que eu concordo, acho que tem um piso também. Né? Acho que chegar 2, 3 pessoas, entendeu? Senão fica um negócio do outro, entendeu? E claro, a gente vai ter a comissão de validação, mas gente, vamos combinar. Para validar que o cara tem atuação, não sei o que lá,
se forçar a barra, tá muito sério. Né? Eu acho que é importante, no mínimo, ter 2, 3 pessoas para, né, legitimar a representação. Eu acho que é uma boa. Acho que é uma boa ideia. Eu penso que a gente pensar no número de 15 tá bom. Eu acho que um candidato tem que ter um fórum, o fórum representativo ele tem que ser mais de 3 pelo menos, tá? Na eleição de 2012, a primeira proposta, o primeiro piso era 15. Depois, quando eles viram que ninguém se inscrevia, e foram baixando, e chegou a 3. E chegou a 3. E terminou teve candidato, assim, que eu acho que era um candidato a cada 5 inscritos. Salvo engano, era isso. 5 votações, um candidato. Eu acho que não foi nem isso, no final entrou todo mundo. Mas para ser habilitado como candidato tinha que ter um fórum de no mínimo 5 pessoas em cada estado. 5 ou 3? Não me lembro. 3. Acho que 3, beleza, olha. Ficou bom. E o David, que é tão falante sempre, está quieto aí. Tem que criar o futuro Ele falou assim. Não, eu estou tentando falar há algum tempo aqui, estou fazendo sinal. A gente não está chegando, cara. Tá sendo. Primeiro está desligado. Eu fiz assim várias vezes. Não, a gente não está chegando aqui. Agora Está vai. esperando já, inclusive. Olha só, são duas questões. Primeiro, a proposta, na verdade, a proposta que tinha sido, entre aspas, rejeitada lá no Pleno, não foi cota racial, foi a questão das cotas, porque se achava inexequível. Agora, com essa nova proposta que vocês apresentaram, muito boa, da proporcionalidade, a gente pode voltar à proposta original que foi apresentada lá no Conselho, que era a cota racial, de gênero, de geracional, para ter uma garantia para um idoso e para um jovem. Eram quatro cotas que tinham sido propostas inicialmente. Essa é uma questão. A segunda questão é que a gente, nessa eleição agora, a gente já parte de um candidato em todos os lugares. Porque, como os atuais membros são candidatos natos, são eleitores natos, são delegados natos, então a gente já parte de um. Quer dizer, se tiver mais 2 pessoas que concorreram pelo Estado, quer dizer, eu não sei se ele vai participar do Fórum do Estado, isso é minha dúvida. O candidato que já é nato, ele só participa depois que o estadual for eleito, esse que eu não tenho muita certeza, eu queria tirar essa dúvida. Então, são 2 questões. Primeiro, que a gente volte à proposta original das quatro cotas e que a gente tirar essa dúvida se o delegado nato ele participa do fórum estadual ou se ele só vai participar do nacional. Eu não tenho... Não tínhamos colocado isso de maneira clara, mas assim, eu acho que é razoável que o delegato tenha obrigatoriamente que validar a sua participação no Fórum Nacional nesses encontros regionais. Ou, né, o encontro que nós estamos... Mas ele concorre no estadual não, ou ele só só... mas ele tem que participar. Mas ele só concorre então no outro? Só no âmbito geral, no nacional? Só no nacional, exatamente. Mas assim, eu acho importante a gente deixar isso claro. Eu acho que... Ele é eleitor no estadual, então. Ele pode ser eleitor no estadual? Eu acho que sim, mas ele tem que se manifestar o interesse, né, Gaiane? Peraí, calma. Isso é uma pergunta pertinente. Ele precisa ou não participar do Fórum Estadual? Em caso ele precise, aí é um requisito que a gente está criando para ele vir a participar do Fórum Nacional. Caso prefiramos que ele necessite participar do estadual, aí cabe a dúvida dele, se ele é ou não eleitor. Eu acho o seguinte,
eu acho, eu vou fazer, gostaria de participar do estadual, mas entendo que pode ser que as pessoas não possam participar por algum motivo. E aí, se a gente amarrar essa necessidade, a gente já corta lá na frente. Tá entendendo? A gente está criando uma barreira para que o porventura não possa participar naquele momento. Ele pode, vamos lá, ele pode participar da oficial, pode participar dos descentralizados, inclusive pode ser um organizador de um descentralizado. Agora, eu acho que seria equivocado a gente desresponsabilizar esse indivíduo a prestar contas, né, digamos assim, da sua atividade. Aliás, isso é uma questão que a gente vai ter que discutir futuramente no regimento CNPC, né, sobre como é que essas pessoas que são eleitas prestam conta das suas atividades e participam e ajudam, inclusive, a mobilizar, a organizar a ampliação do debate nos seus respectivos locais de atuação. Eu acho ok. Eu diria o seguinte, eu acho que a gente pode colocar a possibilidade de uma justificativa em relação ao impedimento de participação no processo presencial, mas lembrando, já é condição que ele tem que se inscrever. Ele vai ter que se inscrever no período de 20 de julho a 8 de agosto, ou vai ter que ir no encontro presencial se inscrever como as outras pessoas. Né? É isso mesmo. Agora, eu acho que essas pessoas deveriam ter uma obrigatoriedade de participar dos encontros presenciais, não sendo possível justificando, porque aí senão, entendeu? O cara, não dá conta, vai direto lá para o nacional, eu não discuto com vocês aqui não, eu acho que esse negócio meio, né, autorrepresentação, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que evitar. Só cria um complicador nisso, que é o fato de que se você puser no regimento, se você entender no regimento, que quem está no seu segundo mandato não pode se inscrever de novo, ele só poderia votar, como foi na outra eleição, ele não pode se inscrever, mas ele teoricamente, como ele é delegado nato, ele vai lá votar. Como é que fica isso? Não, mas aí só vota, né? Eu sei, mas aí ele está indo votar sem estar inscrito. Não, Ele tem que se inscrever. Ele vai ter que dia 20 Mas ele não pode se inscrever. Peraí, que vocês estão me confundindo. Porque eu achava que a minha situação de delegado nato me dava o direito de ir no Fórum Setorial de Culturas Afro-Brasileiras, que vai ter presencial aqui, e votar também. Eu sou eleitor, não sou não? Eu não sou eleitor aqui no meu estado. Eu já tô eleito, mas eu sou eleitor, não sou? Depois ele está discutindo. O delegado nato já é eleito. Não, mas acho que, por exemplo, tem uma questão para pensar que, por exemplo, se ele quiser ser candidato, pelo menos no Fórum Nacional, ele já está no Fórum Nacional. Mas se ele quiser ser candidato a compor o conselho, compor o colegiado e tal, aí ele teria que se inscrever. Não sei se está explícito no regimento, mas Não está. Não está nem era assim. Não. Era assim. Os Olha, delegados natos não participaram do processo de inscrição. Por isso que eu levantei essa questão. eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu tenho dúvida, e eu tenho uma outra dúvida também, porque isso é uma das coisas que nós discutimos entre os membros do colegiado. É provável, é possível que alguns de nós, né, inclusive com a adoção de cotas, talvez até eu, mude de colegiado. Né? Mude de colegiado, que a gente venha por outras atuações, que a gente não atua única e exclusivamente nas culturas afro-brasileiras. Eu, por exemplo, sou artista visual, sou professor de artes visuais, atuo na arte digital, atuo em teatro, atuo em dança não. Mas, enfim, costumo dizer... Oi, maninha, eu faço maravilhas com leite moça. Agora o negócio é o seguinte. Então, o negócio alguns de nós estamos discutindo estratégia. E nós estamos discutindo estratégia de ocupação. Né? E uma das estratégias de ocupação é os atuais conselheiros do Colegiado Setorial de Culturas Afro-Brasileiras se deslocarem para outras áreas da sua atuação, para a gente poder também
criar, inclusive, renovação. Né? Nós reconhecemos. O processo em 2012 foi excludente. Foi excludente. Aquele colegiado foi o primeiro que se formou dentro de um processo excludente. Então, pensando num processo de inclusão, nós também estamos pensando nessa possibilidade de nós irmos para outros colegiados. E aí eu pergunto, como é que isso vai funcionar neste caso específico das culturas afro-brasileiras? Eu quero acrescentar, posso acrescentar uma coisa antes de responder a questão do Leandro, que eu acho extremamente pertinente? Vai lá, mano. Do processo eleitoral 9.1. Os fóruns nacionais setoriais serão realizados com quantitativo de 16 representantes do Estado, acrescentado dos atuais membros titulares e suplentes dos colegiados setoriais instituídos no âmbito do CNPC, que são considerados eleitores natos dos respectivos setores. Portanto, já está colocado os atuais membros titulares são eleitores natos no fórum setorial. Os respectivos colegiados. Se ele está de colegiado, ele já não é mais nada. A pergunta do Leandro já está, inclusive, respondida. Caso alguém queira participar ou concorrer com um outro colegiado, já não é mais nada. Já não é mais nada, porque ele não vai mais. Enfim, como em algum lugar está dado também, que eu não achei agora, a pessoa só pode participar de um. Né? Então a pessoa vai se inscrever para um e não pode participar de dois, então já está abrindo mão da questão de delegado lá. A minha colocação é isso. Isso aqui já está colocado. O que vocês estão sugerindo agora é um outro critério de exigência que as pessoas participem dos fóruns setoriais locais, dos fóruns presenciais. Que eu acho razoável, porém, há que a gente compreender que, em alguns casos, por exemplo, o caso do não sei lá do Pará, eu sei, por exemplo, de uma pessoa do Pará que participou do setorial de arquivos, que é uma pessoa de Curuçá, que pode ter dificuldade de ir a Belém naquela data, e aí teria impedido de participar como delegado nato do Fórum Nacional. Então isso aí tem que ser muito bem pensado para a gente não criar exclusão pensando na inclusão. Né? Na melhor das intenções, querendo ampliar o debate, a gente de fato excluir pessoas que já tiveram no passado, que vão ter novamente dificuldade de locomoção. Enfim, estou pensando individualmente. Está correto, Rodrigo. Só que colocar uma outra possibilidade, tá? De uma pessoa do interior do Pará, no meu caso, uma pessoa hipotética, tá? Do interior do Pará, que já não tem mais atuação na área cultural, está fora, não tem mais interesse, não tem mais militância e tudo mais. Que não aparece no encontro, mas, vai receber uma passagem e tal, eu vou pegar, né, cara? Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que, pelo menos, manifestar claramente o interesse, né, em ser delegado lá. E aí, eu acho que a gente pode... Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente pode deixar isso em aberto e a gente pensar numa redação que não seja restritiva, por óbvio, né, onde a pessoa possa ter algum tipo de justificação se ela não puder ir, mas que tenha que ser feita, mas que, por outro lado, não coloque a possibilidade seguinte: a gente quase está dizendo, tudo bem de qualquer jeito, entendeu? E pode acontecer, não sei se acontece, pode acontecer uma pessoa que não tem mais atuação, que vai fazer outra coisa da vida, né? Então, acho que ela... E mais, nós estamos falando de delegado, né? Delegado. Né? Delegação, delegar. Ela está sendo delegada para uma representação. Ela não é representante de si mesma. Né? Eu acho que a gente tem que discutir isso. Eu vou debater muito isso no pleno do CNPC no próximo. As pessoas são representantes, elas devem prestar contas, elas estão mandatadas, são delegadas a estabelecer uma representação. Elas não são representantes de si próprias. Então, eu acho que esse cara, que é o delegado nato, tem que fazer jus à sua representação e estar presente. Podemos deixar claramente no entendimento, na edital, de que, caso o sujeito não possa seja viabilizado, ele tem algum tipo de forma de justificar. Diria, inclusive, até dando um prazo, 5 dias, se errar, para o cara justificar. Né? Agora, eu acho que isso, senão você cria uma coisa, entendeu? Que é o sujeito que, olha,
sei lá o que aconteceu na vida dessa pessoa de lá até aqui, e ele é necessariamente inabilidade, né? Ele não vai lá, não dialoga com seus pares, não tem representatividade. E mais, representação, ela não é fixa, não é estática. Eu posso ter representatividade em alguma coisa hoje e não ter representatividade daqui a um mês, 2 anos, que dirá um tempo tão largo como esse que estão falando aqui, né? Ou seja, a representação não é absoluta. Não, fui eleito lá atrás e até o resto da minha vida eu sou representante de algum setor. É assim, né? Então, mas eu acho que a gente pode fazer uma redação que leve em consideração a sua preocupação. Eu só fico preocupado com isso, com a clareza do processo. O que está escrito aqui não é isso. Eu acho que a gente deve, pode e deve amarrar dizendo que os atuais membros, que são delegados de nação, eles têm que se inscrever novamente. Isso tem que ser amplamente divulgado, ficar claro, porque senão as pessoas já não se atentam à coisa e acham que já está garantido. Né? Então tem que ficar claro que elas têm que se inscrever e, idealmente, participar dos fóruns presenciais ou justificar suas ausências em casos determinados. Exato. Isso é tudo aí. Tá? Vamos ver como é que a gente coloca isso na redação. Bom, dos pontos pendentes, esses nós vencemos então todos. Espero que vocês saiam dessa reunião, né, satisfeitos com o resultado do processo de diálogo que estabeleceu. Acho que avançamos bem. Nossa preocupação sempre foi de ampliar ao máximo a participação, envolvimento, tornar o processo mais democrático, mais participativo, mais transparente. Eu acho que o elemento dos encontros estaduais é fundamental para a transparência e amplitude. Eu acho que a gente vai ter, né, digamos assim, um acréscimo, né, em termos de qualidade muito grande para as ideias dos encontros regionais, ainda mais agora com a ideia dos encontros centralizados. Nós vamos ter, inclusive, aqui o trabalho de redigir muito claramente as regras para a organização desses encontros descentralizados e acho que nós avançamos. Né? Nós queremos aí contar com não apenas a validação de vocês desse processo de informação impactante aqui, mas também, principalmente, com o apoio, né, na divulgação, na mobilização, na legitimação desse processo. Nós queremos que seja, isso, o mais abrangente possível e onde o maior número de pessoas se sintam representadas e satisfeitas com o processo que nós estamos propondo. Esse foi o nosso objetivo aqui com as mudanças que nós sugerimos. David, Sobre a representação, sobre a mobilização, eu queria informar, o Santini até está presente, que está previsto, no intervalo entre 25 e 30 agora de julho, ainda sem data marcada, um encontro da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, onde teremos 68 pontos de cultura de todo o Brasil reunidos. É um momento que seria importante ter alguém da SAI, do CNPC, para fazer essa fala, para começar a usar essa capilaridade dos pontos de cultura para esse tipo de mobilização. E a segunda é o seguinte, é que eu queria que vocês ficassem super atentos para levantar em cada um dos estados em que vocês vão fazer essa mobilização, que vocês mandem expressamente um convite a todos os membros do colegiado para que eles participem, inclusive, do processo de mobilização. Quer dizer, que eles não saibam só a data, vai ser dia tal, já está aqui. Não, nós estamos organizando aí no Rio de Janeiro, aí tem eu, tem o Rodrigo, tem fulano, tem ciclano, tem Beltrano, e a gente aí já faz uma reunião nossa que se organiza, pode ser lá no Capanema, pode ser presencial, pode ser para receber essa caravana que vai vir fazer esse processo. Isso era uma das coisas que era muito cobrada, não nesse nível, na antiga gestão, é que a ministra, por exemplo, vinha ao Estado do Rio, ou ia a São Paulo e tal, e um conselheiro ficava sabendo dessa pauta e tal. Então, que a gente tenha essa pauta com antecedência e que a gente seja convidado a, de alguma forma,
participar desse processo. David, nossa ideia, tá, para o futuro, né? O novo CNPC. Essas questões, obviamente, a gente já está pensando. Por exemplo, nossa ideia é que os membros do CNPC, e inclusive não só os membros do CNPC, mas a gente disponibiliza, por exemplo, um aplicativo, né, para ter notificação permanente a respeito das agendas. A gente tem um sistema de comunicação permanente com os conselheiros, não só para informar das agendas, mas também lançamento digital, resultados, enfim. Isso a gente, claro que daqui até a próxima eleição, a gente vai tentar, né, fazer as remediações possíveis e, sem dúvida, essa posição ela vai ser levada em consideração. Mas nós já estamos pensando, inclusive, em ir além disso, né? Fazer com que, efetivamente, os conselheiros do CNPC permanentemente sejam acionados, informados e a gente, inclusive, utilize, né, alguns recursos tecnológicos para garantir essa comunicação permanente. E, enfim, tem toda a razão, ela foi muito precária, né, nesse último período. Rodrigo, Leandro. Eu só tenho mais uma coisa. Com a possibilidade dessa proporcionalidade, a gente pode estabelecer cota na formação do colegiado, não pode não? Mas isso foi o que o Rodrigo já colocou, né, Rodrigo? Tem mais ou menos na linha daquela minha proposta. Mas estava como sugestão. Nós vamos fazer uma proposição e nós vamos enviar, remeter para vocês, né, essa validação e aí a gente vê como é que a gente chega a uma boa formulação. A gente vai Agora, uma nova reunião para fechar esse projeto, Ou então a gente pode também fazer contato telefônico, por e-mail. Agora, uma coisa importante, assim, não vamos nos iludir, Leandro. Vai ser muito difícil a gente não estabelecer o critério da autodeclaração. E vou dizer mais, eu fico muito seguro, porque é o seguinte, o cara vai se eleger, vai ser delegado para o Fórum Nacional, tá? Imagine que chega no Fórum Nacional um germânico, entendeu? Que se elegeu no estado lá de Olhos Azuis, sem nenhum antecedente, né, negro na sua família, na sua árvore genealógica. Cara, esse sujeito está totalmente isolado, desmoralizado, só tem presença no Fórum Nacional. Aí vai ser o controle social que vai deles autorizar essa pessoa. Então, eu fico muito tranquilo, entendeu? Porque eu imagino o sujeito fazer. Uma coisa é você mentir, né, no processo de cotas raciais para entrar no concurso, para assumir uma função pública. Bom, uma vez o direito adquirido lá, já era. Né? Agora, outra coisa é o processo político de representação. Vai chegar o cara lá, que é cotista, de olhos azuis e tal. Meu, esse cara, no Fórum Nacional, vai ser execrado. Acho que, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Agora, vai ter, pode ter problema? Pode ter problema. Mas é como eu disse, é difícil também a gente. Nós aqui não temos condições de garantir uma comissão de verificação, entendeu? Étnico-racial em cada um dos estados. Vamos iludir. Mas eu acho que isso vai acontecer, pode ser isso. E vamos tentar, obviamente, colocar o edital de maneira mais clara possível. Pois é só sobre isso. Quer dizer, o que eu me ressenti aqui nesse edital era a falta de estabelecimento de regras claras para esse processo eleitoral, para as primeiras etapas. A gente conversou aqui coisas complexas, inclusive das cotas, da proporcionalidade. Eu acredito, acho que isso tem que estar aqui e, enfim, a gente deveria debater depois para fechar a versão final da redação. Também não sei qual, não tive acesso, não sei quais são as contribuições da consulta pública, não sei em que medida elas vão ser levadas em consideração, podem estar frontalmente contrárias ao que a gente debateu aqui, a gente não sabe. Isso é uma coisa. Então, as regras que a gente debateu e a consulta, elas têm que vir para o edital, elas têm que se materializar para deixar bem claro quais são as regras do jogo. Elas têm que ser divulgadas o quanto antes. Cara, assim, ó, Rodrigo, o que está lá é o que a gente discutiu aqui. O que está lá é o que a gente discutiu aqui. Fica tranquilo. Exato. Boa parte das questões que surgiram na consulta pública estão sendo apresentadas atuadas aqui. Entendeu? Só tem uma última coisa de todas no mundo
que é o seguinte, que o edital, em algum momento, fala que as regras para a escolha do audiovisual terá processo de escolha de representantes posteriormente definido e amplamente divulgado. Posteriormente, quando? Qual é o nosso nível, o nível da sociedade civil de ingerência sobre essas regras? Como é que vai ficar o audiovisual? Que é sempre... Rodrigo, eu conversei recentemente com bastante calma com o secretário Polo, e ele está pessoalmente cuidando disso, pelo menos ele me disse isso, a não ser que o Gu desminta. Mas ele disse que está cuidando disso e a gente o setor tem muita confiança no secretário Polo. Ontem à noite nós tivemos uma reunião com a equipe do Polo, tá? O que acontece é o seguinte, o CCSAB, que é o Conselho da SAB, ele está desabilitado há 3 anos, acho que o David sabe bastante disso. Ele não foi composto. Eu sou conselheiro de lá. E a equipe está começando um processo novamente, e a ideia é que na plenária, no final do ano, nós já tenhamos esse processo encaminhado, porque não é uma definição somente da SAB, é uma questão que a SEAB e a ANSI já estão trabalhando, há uma solicitação específica do Ministério pedindo posicionamento, inclusive nós vamos ter uma reunião segunda-feira interna, vamos tratar dessas questões. Inclusive, eu pedi que cada vinculado, que cada instituição faça uma matéria para que a gente possa colocar como que cada secretaria está trabalhando na sua participação social. Isso foi uma definição que a gente estava conversando ontem à noite. E, com certeza, na segunda-feira mesmo, a gente já vai ter um esclarecimento melhor. Mas isso, o que a gente está tentando organizar é que no final do ano a gente já tenha essa representação. Na verdade, eles precisam eleger o conselho deles, organizar, publicar decreto e criar como é que vai ser esse novo processo de eleição. Então, isso está sendo encaminhado, as minutas estão comigo, já para encaminhar para o secretário Vu. Ontem isso aconteceu 8 horas da noite. Então, na verdade, nós vamos ficar cá para conversar com vocês. E referente à questão da consulta, tá? Eu gostaria de colocar que nós já fizemos um relatório sobre as questões da consulta, vai ser encaminhado também após a reunião, junto ao novo cronograma. Acho que nós já podemos deixar pré-agendado para que até sexta-feira, meio-dia, a gente encaminhe já a nova redação do edital. Nós podemos, de repente, marcar uma agenda na segunda-feira que vem, após a reunião do Ministério, com vocês, de repente, se houver possibilidade à tarde. A gente pode conversar na segunda, eu ligo para vocês para a gente marcar uma data de segunda e terça-feira de manhã. Eu acho que é importante a Mileide estar participando desse novo processo, inclusive com as definições finais. Também eu gostaria de pedir ao Arthur Leandro, por favor, como ele sempre grava, que ele possa encaminhar o link para mim, como ele tem feito, que ajuda bastante a gente, por favor. Desde o início da transmissão desta de hoje, eu postei no Twitter particularmente, olha lá, o link está lá. Tá bom, obrigada, Arthur Leandro. Ok. Inclusive, você fez um elogio público aqui à nossa reunião, agradeço, e acho que é sempre bem-vindo a gente também dizer o seguinte, né, que a gente avançou o diálogo, né, eu acho que é importante o reconhecimento, né, de que nós mudamos uma posição inicialmente apresentada do Ministério a partir do diálogo e também do respeito, né, à representação de vocês e também das pessoas que de alguma maneira se manifestaram ou através da consulta pública, várias pessoas que estavam diretamente conosco, seja através de e-mail, redes sociais ou presencialmente. Então, nós vamos sair desse processo, que vai encerrar agora no dia 2, acredito eu, com uma proposta, né, de eleição bem mais representativa, democrática, participativa do que nós tínhamos no início. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer isso, né, porque, na verdade, nós, aqui do Ministério, o que nós fizemos, na verdade, foi abrir, né, a escuta e ao diálogo e a síntese, e reconhecemos que a síntese que nós chegamos a partir dessa abertura é melhor do que a proposta inicialmente apresentada. Eu acho que ela vai representar um novo começo, né, um recomeço aqui para o CNPC. Tanto internamente, nós temos hoje todos os órgãos do MINC sendo mobilizados para muito atentos à eleição do CNPC e também para a sociedade nós temos um modelo, né, eu diria, muito mais acolhedor, muito mais abrangente, muito mais aberto e transparente do que nós inicialmente faríamos. Então, eu acho que agora se trata de realmente não mais ficar discutindo
o edital da eleição, mas efetivamente discutir o processo eleitoral, a mobilização, e você sabe, não será fácil. Né? Eu acho que com todas essas medidas que nós falamos aqui, ainda há um enorme desafio para que a gente faça bons encontros estaduais, tenha um bom processo de mobilização, você sabe que a gente não vai ter, né, todo o recurso necessário, assim, para uma divulgação ideal. Isso vai ser feito muito através das redes de relacionamento, dos ativistas, enfim, de toda a nossa, né, ampla, digamos assim, mobilização que pode ser originada dos movimentos culturais no Brasil. Então, assim, a gente precisa muito, nessa fase agora, eu acho que superando essa etapa de discussão da forma do processo, né, eu acho que agora a gente vai precisar muito de engajamento, né, de todos os interessados nesse processo, para que a gente tenha efetivamente uma mobilização à altura, né, dos desafios que estão colocados na questão cultural no nosso período. Lembrando que eu acho que da representatividade, da capacidade de mobilização e da amplitude que a gente conseguir dar para esse processo é que vai sair um conselho mais legítimo e mais fortalecido. Fortalecido na sociedade, fortalecido também dentro dele. Eu acho muito importante ver o David, Leandro e Rodrigo. Né? Vocês são importantes lideranças e as pessoas também, de uma certa maneira, estão acompanhando esse debate. Nós só vamos conseguir ter um conselho fortalecido para dentro do Ministério se esse processo agora ele for o mais representativo, o mais amplo possível. Né? E eu acho que é isso que nós temos agora como desafio, se nós estamos efetivamente interessados, né, em iniciar um novo período para o CNPC. Nós queremos isso. Nós estamos totalmente à disposição, empenhados, né, para fazer com que esse processo resulte num conselho fortalecido, num conselho que seja o mais legítimo possível e que tenha efetivamente poder de indução sobre a definição das políticas culturais dos próximos anos. Mas agora, período de mobilização e o resultado efetivo que nós vamos ter da votação da representação da sociedade civil é a medida que vai determinar essa capacidade de reforço do CNPC e a sua própria legitimidade para atuar no próximo período. Certo? Ok. Mais alguma questão, gente? Não, estou com Então, fome. tá, tudo bem? Obrigado aí aos três. Isso. E na sequência. Gente, Só uma coisa importante. abração a todos. Estou com fome. Tchau. Abraço. Tchau, Arthur. Beijo, um abraço aí. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Segunda-feira a gente se fala novamente, tá bom? Ok. Um abraço para vocês. Tchau. Encerra-se agora mais uma transmissão da Web TV Azuelar.